sem ter condição de te escolher, cego pelos meus pecados, ouvi tua voz dizendo: eu vim te buscar e te salvar. Então percebi que eu já era seu, bem antes de existir. O Senhor me escolheu. Valeu a pena perder a minha vida pelo teu amor. Te encontrei. Em minha alma estão as tuas digitais. Cada dia que se passa eu te amo muito mais. Tua graça perfumou meu coração, Senhor. Onde o pecado abundou, hoje ela superou. Sem ter condição de te escolher, cego pelos meus pecados, ouvi tua voz dizendo: eu vim te buscar e te salvar. Então percebi que eu já era seu, bem antes de existir. O Senhor me escolheu. Valeu a pena perder a minha vida pelo teu amor. Te encontrei. Em minha alma estão as tuas digitais. Cada dia que se passa eu te amo muito mais. Tua graça perfumou meu coração, Senhor. Onde o pecado abundou, hoje ela superou. Confio nele, por ele, para ele são todas as coisas. Confio nele, por ele, para ele são todas as coisas. Confio nele, por ele. Em minha alma estão as tuas digitais. Cada dia que se passa eu te amo muito mais. Tua graça perfumou meu coração, Senhor. Onde o pecado abundou, onde o pecado abundou, hoje ela superou. A graça do Senhor, a graça do Senhor. Bom dia, meu povo. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, Diácono Samuel, Jonathan. Paz do Senhor, meu filho, tudo bem? Irmã Simone, Fábio, Luana, Luciano. Paz do Senhor Jesus.
Tudo bem com vocês? Já estão aí recuperados ontem do encontro de casais online. Queria registrar o meu inconformismo, os meus protestos, a minha crítica. Queria deixar registrado aqui as injustiças que eu tenho sofrido nos sorteios da igreja. Eu espero que venha arrependimento, entendeu, irmãos? Que os irmãos se arrependam disso que vocês estão fazendo comigo, mas não tem problema não. Qualquer hora dessa, o Senhor muda a minha sorte e eu ganho alguma coisa. Mas foi uma bênção ontem à noite, foi uma bênção. Parabéns ao pastor Leonardo, a Zélia, pelo trabalho, porque realmente foi uma bênção. Esclarecedor, foi dinâmico. Você vê que a hora passou muito rápida e nós realmente fomos abençoados por esse momento ontem aí. Parabéns aos irmãos que ganharam as cestas e espero que lembrem de mim quando entrares no paraíso. Amém, irmãos? Vamos orar então, vamos dar início à nossa escola bíblica dominical, tá bom? Nós estamos falando sobre a palavra de Deus, estamos falando sobre a Bíblia Sagrada e hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto. Se nós não conseguirmos encerrar, pelo menos nós avançamos nesse tema, tá? Vamos orar então. Feche seus olhos aí onde você está, no seu lar. Vamos orar. Senhor, Santo Deus, obrigado pela tua presença nessa manhã. Obrigado pelo dom da vida, Deus, pela oportunidade de nós estarmos reunidos mais uma vez na tua presença enquanto igreja. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos. Obrigado pela alegria, Senhor, de estar diante da tua igreja nessa manhã, falando daquilo que nós mais amamos, que é a tua palavra, desfrutando, Senhor, da bênção e da disponibilidade de termos ainda os textos preservados, Senhor, para que nós possamos nos alimentar dessa preciosidade que é a tua palavra. Que o Senhor abençoe o lar, a família de cada um dos meus irmãos, abençoe a vida do pastor Leonardo, da Zélia, das crianças, Senhor, abençoe a nossa igreja, abençoe, Deus, todos os pastores do nosso distrito, todos os pastores do Brasil. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor sustente as igrejas, Senhor, que o Senhor dê força, dê ânimo, dê encorajamento a cada um nessa hora, Senhor. Cure, Deus, aqueles que estão doentes, os feridos. Detenha, Deus, essa doença em nome de Jesus. Pai, que haja, Deus, renovo, tanto no ser humano quanto na natureza, mas principalmente na alma, Deus, que haja arrependimento nesse momento, é o que nós te pedimos. Deus, abençoa, Senhor, a vida de cada um. Obrigado por esse momento, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. A Maria Clara, paz do Senhor, a irmã Luciana, a irmã Gláucia, paz do Senhor a todos. Bom, nós estamos tratando a respeito da palavra de Deus. É o 4º artigo de fé da nossa igreja, a declaração de fé da Igreja do Nazareno. Eu vou ler novamente esse artigo para nós podermos continuar a aula que nós tivemos na semana passada. Os irmãos estão me ouvindo bem? Está tudo tranquilo aí? Me deem o sinal, por favor, para a gente poder continuar. Estão me ouvindo, irmãos? Me digam aí, por favor. Não sei se está tendo uma demora para me ouvir. O Jonathan colocou aqui agora, está ótimo. Eu acho que está tendo uma demora no que eu falo para a hora que vocês ouvem.
Então tá bom. Então vamos lá, irmãos. Olha só, o artigo de fé que nós estamos estudando, que fala sobre as Sagradas Escrituras, ele diz assim: cremos na inspiração plena das Escrituras Sagradas, pelas quais entendemos os 60 livros do Antigo e Novo Testamentos, dados por inspiração divina, revelando sem erros a vontade de Deus a nosso respeito em tudo o que é necessário para a nossa salvação, pelo que o que não se encontra nelas não pode ser imposto como artigo de fé. É isso que diz o nosso artigo de fé de número 4. Na semana passada, aliás, há 15 dias, na última aula que eu ministrei, nós falamos sobre algumas características da palavra de Deus. Falamos sobre a inerrância das Escrituras, né? Nós cremos que as Escrituras Sagradas não contêm erro. Além de ser inerrante, ela também é infalível, ou seja, a mensagem que ela traz para a vida do ser humano, ela é concisa, ela é coesa, ela não tem nenhuma contrariedade. Então nós cremos nesse atributo da inerrância. Nós falamos sobre os livros, falamos sobre gêneros literários, falamos sobre as divisões dos livros, tá? E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a interpretação. Queria falar com os irmãos assim uma coisa muito superficial e muito básica sobre interpretação, sobre hermenêutica e o cânon, a divisão, por que nós temos os 66 livros, por que os livros que estão no Antigo e no Novo Testamento são os livros que nós acreditamos como inspirados. E também queria falar um pouco sobre interpretação, sobre tradução, melhor dizendo, sobre as traduções que nós temos disponíveis hoje e quais são os métodos utilizados para chegarmos nessas traduções. Porque alguém já essa semana me chamou no direct e me perguntou assim: pastor, qual é a melhor tradução bíblica para eu usar? Essa pergunta é muito recorrente, muitas pessoas me perguntam a mesma coisa: qual é a melhor tradução bíblica? Então, a gente precisa entender primeiro qual é o processo de tradução, como isso se dá, para poder avaliar o que aquilo é, aquela que se enquadra, aquela que se adapta melhor à nossa vida. Antes de começar, eu queria saber se tem alguma dúvida sobre o que nós falamos na última aula, tá? E eu já vou lançar aqui algumas perguntas. Eu queria que os irmãos fossem respondendo aí conforme eu pergunto. Quais são as línguas originais que a Bíblia Sagrada foi escrita? Quais foram as línguas originais dos escritos bíblicos? Do Antigo e do Novo Testamento. Se você sabe, você pode me responder quais são as línguas e já pode me dizer quais as línguas que foram usadas no Antigo e quais as línguas que foram usadas no Novo Testamento. Me respondam aí, por favor. Outra pergunta. Os 5 livros primeiros da Bíblia, eles são conhecidos por qual nome? Me respondam aí. Outra pergunta. O que são os evangelhos sinóticos? O que isso quer dizer? Por que um evangelho é sinótico? Maria Clara, latim, não, Maria. Não faz isso com o seu pastor. Em nome de Jesus. Jonathan acertou a pergunta a respeito dos 5 primeiros livros, Pentateuco. Jonathan acertou uma língua, um idioma, hebraico. Samuel, Pentateuco, acertou. Samuel, hebraico. Tá repetindo. Vamos lá, tem outras línguas que foram escritas lá no original. Eu vou dar uma dica. São 3 idiomas que a língua foi escrita originalmente. Hebraico, faltam 2. Maria colocou que falam a mesma coisa, Maria. Eu vou aceitar a sua resposta e vou te dar uma nota
6 para passar. Porque os sinóticos, na verdade... Calma aí, eu vou esperar eles terminarem de responder para ver se ninguém vai responder legal. Ó, o Jonathan, se você estiver colando na internet, Jesus vai te pegar, hein? Jesus vai te pegar. Porque ele botou assim, ó, porque contam a mesma história, divisões diferentes. Esse divisões diferentes faz todo o sentido. Sinóticos porque as narrativas são semelhantes. Diácono Samuel colocou. É por aí, Jeová. Luciano, os irmãos são muito rápidos. Eles são, mas eles estão copiando na internet, irmão Luciano. Jesus vai pegar eles. Aramaico, muito bom, Samuel. Segunda língua, e Jonathan colocou grego, a terceira língua. Maria, você é a minha biblicista favorita. Não fica triste não, porque você é muito boa de Bíblia. Você é a melhor adolescente na Bíblia. Bom, então vamos lá. Para a gente avançar. Recapitulando, revisão da última aula. Nós falamos que a Bíblia é inerrante, ela não contém erros, ela não contém contradições, e o que pode acontecer são aparentes contradições, aparentes conflitos que na verdade não são conflitos, tá? São apenas algumas peculiaridades de tradução e de interpretação que você explicando revela que não há conflito. A Bíblia é inerrante. A Bíblia foi escrita em hebraico e aramaico no Antigo Testamento e em grego koiné, no Novo Testamento, tá? As divisões dos livros bíblicos, vamos lá. Nós temos o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois nós temos os livros históricos, que vai de Josué a Esther. Depois nós temos os livros poéticos, que vai de Jó a Cantares. Depois nós temos os proféticos, de Isaías a Malaquias. Temos as biografias ou os evangelhos, que são os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Temos um livro histórico no Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos. Temos os livros didáticos, que são as cartas, as epístolas. E temos um livro profético no Novo Testamento, de caráter apocalíptico, que é o livro de Apocalipse, tá? Então vamos iniciar essa aula de hoje. Primeiro, eu queria fazer assim uma pequena revisão, tá? Quando nós olhamos para os livros da Bíblia, e quando nós falamos sobre gêneros literários, como nós falamos na última aula, sobre poesia, sobre narrativas, esse tipo de coisa, nós conseguimos fazer essa separação que eu acabei de falar para os irmãos. Então vamos lá, nos primeiros 5 livros da Bíblia, nós temos o Pentateuco, que vai de Gênesis a Deuteronômio. Dentro do Pentateuco, o que nós encontramos? Nessa primeira parte da aula, eu quero mostrar para os irmãos o que nós encontramos em cada parte da Bíblia, tá? Dentro do Pentateuco, nós encontramos na narrativa de Gênesis a história primeiro da criação, porque nós somos criacionistas, então nós cremos que a terra e tudo que nela há foi criada por Deus. Nós não acreditamos no evolucionismo, nós não acreditamos que nós viemos do macaco, nós acreditamos que nós fomos criados, fomos formados do pó da terra por Deus. Então, quando nós olhamos para o Pentateuco, nós partimos da história da criação, que é de Gênesis. A partir do capítulo 12 de Gênesis, nós temos a história do chamamento do povo de Deus, quando Deus olha para Abraão e chama Abraão para criar em Abraão, ou para formar em Abraão um povo que ele chama dele, que é o povo hebreu, o povo judeu, tá? Então, quando nós olhamos para o Pentateuco de cima, nós vemos primeiro a história da criação, tá? Nós olhamos para a história do chamamento do povo judeu, nós olhamos para o relato histórico da trajetória desse povo pelo deserto, pela peregrinação, e principalmente nós olhamos para as leis que Deus deu ao homem. Deus, depois da queda de Adão, Deus olhou para a humanidade e percebeu a necessidade de um controle social. Porque nós, seres caídos, né,
depois do pecado de Adão, perdemos a nossa capacidade de pureza, perdemos o nosso estado de santidade, de comunhão com Deus, a tal ponto que passou a ser necessário que o ser humano tenha um método de controle social. É por isso que hoje nós temos a lei. Por que existe uma lei que diz assim, artigo 121 do Código Penal, matar alguém, pena de 5 a 15 anos de detenção? Por que nós temos essa lei? Por que os irmãos acham que nós temos uma lei no Brasil? Por que nós temos uma lei dizendo, um código de trânsito que diz que o motorista precisa estar habilitado? Por que nós temos uma lei que diz que um empregador, quando contrata um empregado, ele precisa respeitar uma série de normas de caráter trabalhista? Por que os irmãos acham que é necessário a existência das leis? Jonathan respondeu, para frear os homens. Exatamente, Jonathan. Perfeita a sua resposta. As leis só existem porque se elas não existirem, os homens vão sempre cometer aquela conduta que a lei quer vedar. Na verdade, as leis são postas como obrigações de não fazer. Quando ela diz assim, matar alguém, pena de tanto a tanto, ela está querendo dizer para o ser humano, olha, você não deve matar alguém. Então as leis são um instrumento de controle social. Deus, já na época de Moisés, olhou para a humanidade, viu que a humanidade era caída e viu que a humanidade precisava de um instrumento de controle. Então Deus deu leis ao homem. As leis mosaicas, as leis que estão lá descritas no Pentateuco, em especial em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá? Então o Pentateuco, quando nós olhamos o Pentateuco, nós temos a história da criação, temos o relato histórico do início do povo de Israel, da retirada, do chamamento desse povo, depois da retirada da escravidão e o cenário, panorama legal da lei de Deus. Pentateuco. Livros históricos, de Josué a Esther. Como o próprio nome diz, nós temos o relato de uma história. Da história desse povo. Ou seja, o povo de Deus tem uma história para contar. Uma história de conquista de terra, uma história de estabelecimento geográfico, de estabelecimento histórico em um local que foi prometido por Deus. Temos a história que nós podemos até chamar de uma história organizacional do Estado, ou seja, a evolução de uma teocracia, de um governo que era feito direto por Deus, para uma monarquia, quando a partir de 1 Samuel nós vemos o estabelecimento de um rei, tá? Porque isso é uma evolução moderna para a história desse povo. Passar de um sistema de governo teocrático para uma monarquia, com o estabelecimento do rei Saul, e depois do rei Davi, e depois de todos os reis de Israel. Nós temos a história da peregrinação desse povo durante todo esse reinado, com sucessões de tragédias. Então é uma história muito rica, que tem muito a nos ensinar. Os livros históricos, eles apresentam para a gente um panorama de história que nós podemos olhar, observar e tirar como exemplo e aprender muito dos relatos históricos. Tá? Então, como o próprio nome quer dizer, os livros históricos são livros de história. E nem toda a história serve como fundamento para extração de doutrinas. Eu já estou falando sobre interpretação, tá bom, irmãos? Eu estou fazendo um panorama aqui da divisão dos livros da Bíblia, mas os irmãos estão percebendo que eu já estou introduzindo um pouco de interpretação. Tá? Falei sobre as leis, agora estou falando sobre livros históricos. E estou dizendo a seguinte coisa: nem toda história é válida para a extração de doutrinas bíblicas. Toda a Bíblia
nos é útil para nos ensinar algo. Mas nem toda a história serve como fundamento para extração de doutrina para a nossa vida, tá? Quando a gente olha, por exemplo, para vou dar um exemplo aqui. Quando você olha para, por exemplo, a história do rei Davi, por exemplo. Davi teve muitas mulheres, mas Davi teve muitas mulheres dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto permissivo de Deus, dentro de um contexto de reinado, de monarquia, que nós não vivemos hoje. Então, muito embora eu seja crente, eu adoro o mesmo Deus do rei Davi, eu não tenho o direito de ter muitas mulheres como ele teve. Tá bom? Então, nem todo... Eu não posso chegar hoje, no século 21, 2020, e dizer assim, eu sirvo ao Deus de Abraão, Isaac e de Jacó, o Deus que era com Davi. Então, se Davi teve muitas mulheres, isso quer dizer que hoje eu posso ter muitas mulheres. Não. Calma. Nós precisamos ter cuidado com relatos históricos, tá? Para não extrair doutrinas que não têm amparo no restante do contexto bíblico. Depois nós temos livros poéticos, que, como o nome diz, são poesias, são canções. Algumas delas, alguns salmos eram entoados em conjunto com a igreja de Israel, com a igreja que eu digo, né, a comunidade do povo de Deus, porque nós não tínhamos ainda a igreja estabelecida como nós conhecemos. Alguns outros não. Por exemplo, o livro de Cantares, muito embora exista um esforço hermenêutico de muitos pregadores extraindo ali de Cantares lições e tirando tipos de Cristo do livro de Cantares, né? Como diz lá, eu sou do meu amado e ele é meu. Nós vemos até canções falando sobre isso e ligando Jesus a esse relato. Mas a verdade, irmãos, pura e simples, é que o livro de Cantares é um livro romântico. É um livro de um relato de uma história de amor entre um homem e uma mulher. É um livro que traz no seu corpo grandes ensinamentos que um casal pode extrair. De paixão, de envolvimento, até mesmo de caráter romântico, né? No sentido de marido e mulher. Então, assim, nós precisamos ter cuidado com algumas interpretações. E aí eu tenho um pouco de dificuldade com algumas músicas, porque pegam a pessoa de Jesus e tratam a pessoa de Jesus com um romantismo extremo, tirando trechos de livros poéticos e atribuindo a Jesus, que torna a relação do ser humano para com seu Deus quase como uma relação íntima, irmãos. Assim, no sentido de sexual, de romântica, de amorosa, no sentido de homem e mulher, e não no sentido de homem para com Deus. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Quando eu digo assim, tem umas músicas aí, irmãos, que eu tenho muita dificuldade. Eu vou deitar no seu colo, e vou acariciar os seus cabelos, e vou olhar nos seus olhos, e você é meu amado, e o meu amado é meu, e eu sou apaixonado. Eu tenho dificuldade com esse tipo de relato. Eu tenho dificuldade com esse tipo de relacionamento do ser humano com Deus. E grande parte dessas músicas são extraídas desses relatos poéticos, desses livros poéticos, que na verdade não estão falando do relacionamento do homem com Deus. Estão falando, por exemplo, Cantares, está falando do relacionamento do homem com uma mulher. Você pode pegar esse livro maravilhoso, sentar com a sua esposa, ler esse livro, extrair dali exemplos, repetir coisas que estão ali, se você é casado, repetir com a sua esposa e com o seu marido, situações que você vai ver ali no livro de Cantares. Agora, isso não quer dizer que eu posso pegar tudo que está ali e aplicar no meu relacionamento com Jesus. Sabe? Então, cuidado. Cuidado com as interpretações. Respeite os gêneros literários da Bíblia Sagrada. Esse tem sido um esforço muito grande que eu tenho feito hoje na minha leitura bíblica. Tá? Depois que eu passei a ler, e eu estou lendo até bastante sobre hermenêutica, porque parece ser chato, sabe? Você começa a estudar uma matéria chata, repetitiva, e o autor volta e fala sobre gênero, fala sobre autoria, e é chato, é maçante, mas isso te faz abrir a mente para muita coisa.
tá? Então, cuidado com gêneros literários. Então, nós temos ali os livros poéticos. Por exemplo, livro poético, Salmo. Salmo vai usar muitas figuras de linguagem. Talvez seja o livro com mais figura de linguagem que os irmãos vão encontrar. Nós temos no livro de Salmos muitas hipérboles. Hipérbole é um aumento proposital do autor em alguma declaração, querendo revelar para a gente uma informação muito importante. Por exemplo, quando eu digo assim, eu estou morrendo de fome, isso é uma hipérbole. Eu estou morrendo de fome? Eu estou perdendo a minha vida biológica? Minha vida biológica está acabando porque eu estou com fome? Eu estou em um quadro de inanição a ponto disso tirar a minha vida? Não. Eu estou querendo dizer para os irmãos que eu estou com fome. Mas eu aumento isso propositalmente para querer transmitir para os irmãos que eu estou com bastante fome. Aí eu digo assim, eu estou morrendo de fome. Isso é uma hipérbole. Os salmos contêm muitas hipérboles. Agora, toda hipérbole eu posso tirar do pé, usar no pé da letra, na minha interpretação, na minha leitura bíblica? Absolutamente não. Eu preciso entender que as linguagens poéticas, principalmente as poesias hebraicas, elas vão usar esse tipo de linguagem, tá? E nós precisamos ter essa percepção. Por exemplo, vamos aqui pegar um exemplo de um livro poético. Deixa eu abrir aqui os Salmos. Irmãos, hoje eu não separei versículos, sabe? Eu vim para essa aula realmente para a gente bater um papo sobre a Bíblia, tá bom? Vamos aqui. Olha só como que o livro de Salmo é um livro com muita figura de linguagem. Deixa eu pegar um salmo aqui, só um segundo. Por exemplo, olha só, que coisa curiosa. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Inclina, ó Deus, os meus ouvidos à minha oração e não te esconda da minha súplica. Eu pergunto para os irmãos, Deus tem um ouvido? Deus tem uma orelha? Deus tem físico assim? O Senhor Jesus diz que importa que adoremos a Ele em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Então Deus não tem uma orelha, tá? Então aqui o autor, o salmista, está usando uma figura de linguagem que nós chamamos de antropomorfismo, que é a atribuição de elementos físicos a Deus, na intenção de nos fazer entender uma ação do próprio Deus. Quando ele diz, inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, o que ele está querendo dizer é que a minha oração é ouvida por Deus. Mas ele usa uma figura de linguagem no Salmo 55, o antropomorfismo, para nos ensinar essa verdade. Os irmãos entenderam? Eu vou usar outro exemplo. Versículo 4 do Salmo 55. Olha que maravilha, irmãos, nós estudarmos a Bíblia assim, respeitando os gêneros literários e buscando extrair a melhor interpretação do texto bíblico, fazendo uma exegese correta e uma hermenêutica correta. Não estou dizendo que eu faço correto, eu estou dizendo que a gente tem que tentar fazer correto, tá bom? Não estou aqui querendo dizer que eu faço correta, não. Olha o versículo 4 do Salmo 55. O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores de morte caíram sobre mim. Olha que versículo rico. O meu coração está dolorido dentro de mim. O que é o nosso coração? Nosso coração é um órgão, é um músculo, tá? Um órgão do nosso sistema coronário, que está aqui bombeando o nosso sangue. Isso é o nosso coração. Nós sabemos que os nossos sentimentos não são gerados no nosso coração. São gerados na nossa mente, no nosso cérebro. Tá? Mas a filosofia grega, muito pelas palpitações que os sentimentos geram, atribuiu e até acreditavam que os sentimentos eram gerados no coração. A partir daí, a partir dos primórdios da filosofia grega, nós passamos a atribuir sentimentos ao coração, a um órgão que não gera sentimento.
Então o autor está dizendo, o meu coração está dolorido. Ele não está dizendo que ele está tendo uma dor que um infarto no miocárdio pode gerar. Ele não está dizendo que ele está tendo ali um aneurisma, alguma coisa que está fazendo o coração dele doer fisicamente. O que ele está querendo transmitir para a gente é que os sentimentos deles estão abalados. O sentimento dessa pessoa está estremecido. Então ele está dizendo que o coração dele está doendo. Ele está usando uma figura de linguagem. Mas ainda no versículo 4, ele diz assim, terrores de morte caíram sobre mim. Irmãos, terror de morte cai sobre alguém? Não. Ele está dizendo que... Agora vamos interpretar o versículo, olhando a figura de linguagem? Preste atenção. Versículo 4 do Salmo 55. O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores de morte caíram sobre mim. Qual é a interpretação desse versículo? Os meus sentimentos estão abalados. Eu estou em estado de desequilíbrio emocional. Aí depois da vírgula ele apresenta o motivo. Terrores de morte caíram sobre mim. O que ele está querendo dizer? Eu estou com medo da morte. Eu estou com meus sentimentos abalados por ocasião de estar temeroso diante da possibilidade de morrer. É isso que o versículo 4 quer dizer. Os irmãos entenderam? Ficou claro a explicação dessa figura de linguagem? Me digam aí, por favor, para a gente poder avançar. Respeitem os gêneros literários. Diga para o irmão que está do seu lado aí. Respeite os gêneros literários. Repita 3 vezes comigo. Respeite os gêneros literários. Respeitem os gêneros literários. Respeitem os gêneros literários. Figuras de linguagem. Ficou claro? Me digam aí. Deixa eu ver aqui. O pessoal está comentando. Samuel botou, dica boa. Carla vai ouvir cantares agora o dia todo. É isso aí. Amém. Glória a Deus. Samuel, o antropopatismo também é uma figura de linguagem, então, pastor? Sim. O antropopatismo é a atribuição de sentimentos humanos a Deus. Se o antropomorfismo é a atribuição de elementos físicos a Deus, em contrapartida, o antropopatismo é a atribuição de elementos sentimentais a Deus. Quando diz assim, Deus está nervoso. Deus fica nervoso, irmão? Quando a gente diz assim, Deus está irado, isso é um antropopatismo. Porque Deus não tem sombra e nem variação de humor. Deus não fica revoltado com a humanidade, isso não existe. Isso são expressões para que o nosso intelecto limitado consiga absorver e alcançar a ação de Deus. Tá? Então essas são figuras de linguagem. Observando as figuras de linguagem e respeitando, a gente pode analisar o texto com mais clareza, como nós fizemos aqui no versículo 4 do Salmo 55. Mas isso pode ser muito complicado. No versículo 4, nós até temos uma facilidade de entender, mas tem outros mais complicados, tá? Que a gente tem que tomar muito cuidado para não cometer erros de interpretação e pegar hipérboles, pegar antropomorfismo e pegar figuras de linguagem e tornar literal a ponto de pegar essa aplicação e trazer para a nossa vida sem fazer essa avaliação. Tá bom? Cuidado com isso. Vamos então próxima divisão. Nós já falamos sobre Pentateuco, já falamos sobre livros históricos, falamos sobre livros poéticos e agora os proféticos. Proféticos também temos que ter uma preocupação grande. Os irmãos sabiam que cerca de 90%, alguns autores dizem até 95% das profecias bíblicas do Antigo Testamento já se cumpriram? Nós precisamos ter cuidado com os livros proféticos, para não olhar profecias que já se cumpriram e acharmos que elas ainda vão se cumprir. Então, os livros proféticos são aqueles em que Deus
fala pela boca de homens a um povo com um fim determinado, tá? A fim de alertar, a fim de direcionar aquele povo, e que grande parte das profecias já se cumpriu, tá? Então, quando a gente olha para os livros proféticos, nós temos que ter o discernimento de perceber aquilo que já se cumpriu. E aquilo que ainda vai se cumprir. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente olha para Isaías capítulo 9, abra sua Bíblia lá em Isaías capítulo 9. Olha o que é uma interpretação equivocada de um livro profético. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, a partir do versículo 6, vai dizer assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e um principado estará sobre os seus ombros, e se chamará seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O versículo 6, o versículo 6, já se cumpriu. Quem é o menino que nasceu? Quem é o filho que Deus nos deu? Quem é aquele que suportou o principado nos seus ombros? Jesus Cristo de Nazaré, que já veio à Terra há 2021 anos atrás, e cumpriu o versículo 6 dessa profecia. Mas o versículo 7 vem a seguir. E o versículo 7 diz assim: do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para firmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então o versículo 7 está apresentando um reino eterno que não terá fim, em que esse filho que Deus nos deu e que nasceu, sentará no trono de Davi. Essa parte da profecia já se cumpriu? Ela se cumpriu com a vinda de Jesus na primeira vinda? Não. Quando Jesus voltar e quando seus pés descerem sobre o Monte das Oliveiras, Jesus vai se sentar no trono de Davi e vai reinar sobre toda a humanidade, e o reino de Jesus será um reino de justiça, um reino sem divisa, um reino eterno, tá? Como o salmista vai dizer. Então o versículo 7 vai ter seu cumprimento ainda no futuro. A dificuldade do povo judeu é que eles olhavam para isso aqui, e quando Jesus chegou na terra, eles não aceitavam a crucificação. Eles não aceitavam Jesus crucificado, porque eles não conseguiam ter essa revelação plena que nós já temos hoje, ou pelo menos uma revelação mais abrangente, de ver os momentos históricos. Eles achavam que o versículo 6 e o versículo 7 seriam cumpridos no mesmo momento. Mas hoje nós sabemos que não. Nós sabemos que o versículo 6 foi cumprido, que Jesus veio à Terra, cumpriu a sua missão messiânica, por mais redundante que isso seja, mas que o versículo 7 está guardado para um tempo futuro. Então, quando nós olhamos para a profecia, nós não podemos deixar de olhar aquilo que já se cumpriu e aquilo que ainda vai se cumprir. Tá bom? Tem que ter esse cuidado nas interpretações proféticas, tá? Dos livros proféticos. Tá bom? Nem toda profecia que nós vamos ver aqui vai se cumprir na nossa vida ainda, porque ela já pode ter se cumprido, tá? Então temos que ter esse cuidado aí com relação às profecias. Alguma dúvida até aqui, irmãos? Alguma dúvida? Podemos avançar? Depois dos proféticos, nós temos os bibliográficos, ou os evangelhos.
que são compostos pelos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. 3 sinóticos. Sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Que palavra é essa, pastor? O que é um livro sinótico? O que são livros sinóticos? Os evangelhos sinóticos, irmãos, são os livros que relatam a bibliografia de Jesus a partir de pontos de vista diferentes. Na verdade, eles trazem a mesma história, o mesmo relato histórico, a partir de pontos de vista diferentes, que nós chamamos tecnicamente de perspectivas. O que é perspectiva? Eu vou tentar explicar aqui. Isso aqui é o manual da Igreja do Nazareno, ok? Todo mundo concorda? Então vamos lá. O que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo a parte de trás do manual, ok? Mas vocês estão vendo um manual, sim ou não? Agora me diga uma coisa, você está vendo o perfil do manual? Você está vendo a capa de frente do manual? Não, você está vendo só a parte de trás do manual. Mas mesmo assim, nunca se esqueça que você está olhando para um manual. Segundo exemplo, segunda perspectiva. Agora você está olhando para o perfil do manual. Você não está vendo a capa, não está vendo a parte de trás, mas você está olhando para um manual. Nunca se esqueça que você está olhando para o manual. Terceira perspectiva. Agora você está olhando para a capa de um manual. Você está vendo a frente de um manual, você está vendo o símbolo da igreja do manual, mas você não está olhando o perfil do manual e nem está olhando a parte de trás do manual. Mas ainda assim você está olhando para o manual. Então você tem 3 formas de olhar para a mesma coisa por 3 perspectivas diferentes. Mas você está olhando para a mesma coisa. Isso são evangelhos sinóticos. Capa, perfil e parte de trás. Mas ainda assim você está olhando para o manual. O que não pode é você olhar para cá e ver o manual. E quando você olhar para cá, você vê um livro, você vê um tablet. Não, aí você está olhando para coisas diferentes. Na verdade, quando nós falamos em perspectiva, você está olhando para a mesma coisa de pontos de vista diferentes. Os evangelhos sinóticos são a mesma coisa. Mateus, Marcos e Lucas estão relatando as mesmas coisas por um ponto de vista diferente. Por isso que às vezes você vai ver, por exemplo, Mateus falar em reino dos céus, enquanto Lucas fala em reino de Deus. Porque Mateus tinha uma visão judaica. O ponto de vista, os óculos de Mateus eram óculos judaicos. Então ele olhava para o reino de Deus pelo ponto de vista judaico. Mas reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa. São apenas perspectivas diferentes e pontos de vista diferentes. Os livros sinóticos, os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são relatos da mesma história de pontos de vista diferentes. Por isso que você vai ver leves diferenças entre eles. Às vezes uma diferença de cronologia de data, uma localização antes e depois de um relato bíblico. Aí você fala assim, pô, isso está contraditório. Não está contraditório. É porque um está olhando para a capa e o outro está olhando para o perfil. Mas os 2 estão vendo o evangelho. Os 2 estão relatando, os 3 estão relatando o evangelho, cada um do seu ponto de vista. Isso é evangelho sinótico. Por isso que nós dizemos que os 3 primeiros evangélicos são sinóticos. São relatos da mesma história por pontos de vista diferentes. Eu me fiz entender, irmãos? Ficou, assim, deu para entender essa questão? Eu não sei se esse exemplo que eu dei foi o melhor, mas é o que me veio agora aqui à mente para tentar explicar isso. Diga aí se os irmãos entenderam o que são os evangelhos sinóticos, se tem alguma dúvida quanto a isso, para a gente poder avançar. Eu vou só pegar um copo d'água aqui.
Tem outro exemplo. Tem outro exemplo de perspectiva. Olha só que exemplo que eu vou dar agora. De perspectiva. Ontem eu estava olhando a live dos casais e quando eu olhei para o lado, irmãos, tinha um homem deitado na minha cama junto com a Lília. Outro homem deitado na minha cama. Os irmãos acreditam nisso? Quando eu estava deitado assim com a live, quando eu olhei para o lado, tinha outro homem deitado com a minha esposa, irmãos, na minha cama. Os irmãos acreditam nisso? Outro homem. Agora, vou falar por outra perspectiva. Eu estava olhando a live e quando eu olhei para o lado, o outro homem que estava deitado do meu lado, do lado da minha esposa, era o Natan, que está com a gente aqui em casa, que dormiu aqui com a gente. Ou seja, o outro homem que estava deitado com a minha esposa na cama era uma criança, o Natan, que é nosso sobrinho. Então, o Natan não é um homem? O gênero dele não é masculino? Ele não é um homem? Eu contei a mesma história por duas perspectivas diferentes. Contei a mesma história por dois pontos de vista diferentes. Vocês estão vendo como é que faz toda a diferença? Eu dizer assim, eu tava deitado na minha cama, quando eu olhei pro lado tinha um homem deitado com a minha esposa. Aí eu contar a mesma história assim, eu olhei pro lado, tinha uma criança, o Natan, deitado na minha cama, vendo televisão com a gente lá, com a minha esposa. Tá vendo como é que as coisas são diferentes? Tá vendo como que os pontos de vista e as perspectivas fazem toda a diferença no relato? Por isso que é a riqueza desses três evangelhos, que são a narrativa de uma história a partir de três pontos de vista. Isso dá riqueza na interpretação. Porque qual é o meu conselho? Qual é a minha dica na interpretação dos evangelhos sinóticos? Você está lendo o texto de Lucas. Primeiro você faz uma interpretação vertical. Ou seja, eu quero entender o texto de Lucas usando o contexto literário, o contexto histórico. Beleza, entendi de análise vertical, aí eu parto para análise horizontal. Eu vou para os outros evangelhos que contam a mesma história para extrair dali mais informação e mais riqueza de detalhes que outros pontos de vista podem acrescentar. Samuel botou, fala pra gente dar uma... Nunca mais faça isso. Vocês se assustaram, né? Ai, vocês são uma benção. Eu sabia que esse exemplo ia dar escândalo. Vocês se assustaram, né? É isso mesmo. Mas foi bom, porque é isso aí. Foi bom porque eu acho que esse exemplo foi legal. Tá bom? Então, ponto de vista é isso. E o quarto evangelho é o de João, que aí João tem uma apresentação um pouco mais diferente. É chamado até de evangelho do amor, porque João tem uma perspectiva muito voltada para o amor de Jesus, tá? Para esse sentimento maravilhoso. Ok? Próxima divisão bíblica são os didáticos, que são as cartas, os históricos, Atos dos Apóstolos, que é uma narrativa histórica no Novo Testamento. E aí as regras de interpretação vão ser parecidas com a do Antigo Testamento. Eu sempre dou o exemplo de Paulo e Barnabé. O relato de Atos dos Apóstolos é um relato histórico que narra o início da igreja cristã, tá? A partir de Atos capítulo 2, e de uma explosão evangelística dentro do seio da igreja. Quando Paulo se aparta de Barnabé, por conta daquela contenda lá com João Marcos, isso tem um propósito específico. Eles eram dois evangelistas, eles não deixaram de ser irmãos, isso não serve de doutrina como a gente vê hoje em dia. Irmãos em Cristo dizendo assim, eu amo Samuel, mas eu não preciso falar com ele não, deixa ele para lá e eu aqui, porque Paulo se afastou de Barnabé, então é melhor ele lá e eu aqui. Nós somos irmãos, mas a gente não precisa se amar não. Irmãos, isso não é uma verdade bíblica.
Isso não se ampara no restante das doutrinas bíblicas. Eu não posso pegar o exemplo histórico, de um relato histórico de Paulo e Barnabé e extrair uma doutrina bíblica para a minha vida. Não façam isso. Então respeitem os gêneros literários. Eu estou batendo nessa tecla demais. Tá? Atos dos Apóstolos é um relato histórico, principalmente da proliferação missional da igreja. A igreja passou a ser uma potência no que se diz respeito a missões, a evangelismo e a ganhar espaço dentro daquele contexto geográfico. E por fim não, nós temos ainda os didáticos, tá? Que são livros doutrinários, são as cartas. E aqui está talvez a maior concentração de doutrinas bíblicas, talvez de toda a Bíblia Sagrada, irmãos. São as cartas, são aqueles livros que são de instrução, que são os livros talvez de maior aplicação doutrinária direta, estão aqui nas cartas. E por último, o livro de Apocalipse, que é um livro também profético e que também tem que ser respeitado as regras dos livros proféticos. Coisas que vão se cumprir, o tempo que vão se cumprir e esse tipo de coisa. Até aqui tudo bem? Eu posso continuar? Posso avançar? Posso avançar, irmãos? Nós já estamos em 11 horas, vamos até umas 11h30. Eu já vi que a gente não vai conseguir terminar essa aula hoje não, vai ficar para a próxima, para a gente concluir. Mas eu acho que esse panorama que nós fizemos aqui agora, tanto no que diz respeito às divisões dos livros, quanto em alguns modos de interpretação, são muito importantes. São muito importantes, irmãos, para a gente não cometer erros de interpretação gravíssimos quando a gente está lendo a Bíblia, principalmente quando a gente está apresentando a palavra de Deus para alguém. Entendeu? Vamos lá. Pode seguir, amém. Alguma dúvida? Não? Tá tudo certo? Vamos lá. Falando aqui por último agora no que diz respeito à interpretação. E aí você vai me perguntar assim, pastor, mas tudo bem. O senhor falou sobre os métodos, sobre os gêneros literários, eu entendi que eu tenho que respeitar. Quando eu ler uma poesia, eu tenho que entender que eu estou lendo uma poesia. Que eu vou extrair dali ensinamentos, mas eu tenho que ter cautela para algumas coisas, porque nem tudo que está ali é literal. Existem muitas figuras de linguagem nas poesias. Eu entendi, pastor, que os relatos históricos servem de exemplo, que servem de aprendizado, mas também tem que tomar cuidado, porque são histórias. Nem sempre são doutrinas, né? Esse tipo de coisa. Mas, então, qual é a melhor forma de interpretar a Bíblia? Qual o método, pastor? Quando eu estou lendo a Bíblia em casa, para eu entender o que eu estou lendo. Existem algumas formas, alguns métodos de hermenêutica e de interpretação bíblica. Eu não vou aqui me aprofundar nisso, irmão, porque é um elemento teórico e técnico que não vai nos edificar muito nessa hora. Nossa aula não tem esse propósito. Mas, dentre os métodos, aquele que eu acredito que é o melhor aplicável e que a corrente majoritária dos pensadores e teólogos pensa, é o método histórico-gramatical, tá? Que é um método que leva em consideração tanto o contexto gramatical, literário do texto, quanto o contexto histórico. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos abrir lá em Mateus capítulo 6. Vamos interpretar um texto aqui como exemplo de um método histórico-literário. Tá? Como que funciona o método histórico-literário de interpretação? Você vai passar, a partir de hoje, ler a Bíblia assim. Primeiro você vai olhar para o gênero. Tá? Então vamos lá, Mateus capítulo 6. Vamos interpretar um versículo.
Meu Mateus sumiu aqui. Calma aí. Método histórico literário. Escreve alguém aí, por favor, para deixar aí nos comentários, para as pessoas depois quiserem olhar e saber o nome certinho. Método histórico literário. Mateus capítulo 5, melhor. Mateus capítulo 5, versículo 13. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Vamos interpretar esses dois versículos usando o método histórico literário, tá? Primeira coisa, primeira análise. Nós estamos diante de um texto. Qual é o gênero literário desse texto? Nós estamos diante de uma biografia, de uma narrativa de um evangelho, tá? Nós estamos diante de um evangelho que conta, primeiro, os passos de Jesus e os ensinamentos de Jesus. Então nós estamos diante de um texto doutrinário, Sermão do Monte. O Senhor Jesus senta e começa a aplicar um texto extremamente doutrinário. Então aqui nós estamos diante de um ensinamento direto, tá? Primeira coisa a observar, o gênero literário. Observei isso? Eu vou ler o texto. Vamos lá. Vós sois o sal da terra. Se for insípido, como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada em um monte. Aí eu paro e penso assim, o que o Senhor Jesus quis me dizer com isso? No método histórico e literário, a primeira coisa que eu vou observar é o contexto literário. O primeiro exercício que eu vou fazer é enxergar aonde esse texto está posicionado, do que o Senhor Jesus está falando. Primeira coisa, qual é a mensagem central da Bíblia? A mensagem central da Bíblia é a história de redenção do ser humano. É a história do homem que caiu em pecado e que estava condenado e que agora ele vai ser salvo por Deus. Ele pode ser salvo por Deus. Qual é a história central do Evangelho? É a história de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar o ser humano, para mudar a vida e a história do ser humano. Agora vamos para o contexto literário. O que esse bloco bíblico está falando? Aí você precisa olhar o contexto literário primeiro. Volta lá no versículo 1 do capítulo 5, tá? Você quer interpretar o versículo 13, mas você vai voltar lá no versículo 1 e vai ler o contexto do texto. Vamos lá. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se e aproximando-se dele, os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, ponto. Nós já vemos aqui no contexto literário que Jesus estava ensinando. Então, isso que ele passa a dizer é um ensinamento, é uma doutrina, tem aplicação direta para a nossa vida. Ok? Vamos avançar. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguirem e mentindo disserem tudo mal contra a minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram e os profetas que foram antes de vós. Aí nós chegamos no texto que nós estamos analisando. Vós sois o sal da terra. Então, primeiro, no contexto literário, eu percebo que Jesus está me apresentando uma série de condutas para o ser humano. Você tem que ser humilde. Você não tem que amar as riquezas. Você tem que buscar a justiça. Você tem que buscar a verdade. Você tem que ser fiel a Jesus. E isso vai fazer com que você tenha uma forma de viver que é sendo sal da terra. Ou seja, o contexto literário apresenta o real sentido do versículo 13 e 14. Mas ainda
eu posso utilizar o contexto histórico, ou melhor, eu devo utilizar o contexto histórico. O que era o sal naquela história do primeiro século, quando Jesus estava lá? O sal era um material que era utilizado prioritariamente para a conservação da carne. Não existia geladeira como existe hoje. Então a pessoa matava um animal, para aquela carne não ficar podre em 2, 3 horas, ele tinha que salgar a carne. Então o contexto histórico está me dando uma informação importante, que o sal era um instrumento de conservação. Quando a Bíblia está dizendo que eu sou o sal da terra, e eu olho para o contexto literário e vejo esse monte de conduta interessante, do versículo 1 até o versículo 12, eu percebo o seguinte: se eu tiver essas atitudes, se eu for pobre de espírito, se eu for uma pessoa humilde, se eu chorar, se eu me lamentar pelo mal, se eu tiver fome e sede de justiça, se eu for misericordioso, eu serei um instrumento de conservação do mundo. Ou seja, a putrefação, a podridão que o mundo está vivendo, irmãos, diante da minha conduta, diante dessas ações que o versículo 1 ao versículo 12 me ensinam a tomar, ela vai mudar. Ou seja, aquilo que era podre passa a ser bom. Um casamento que estava vivendo podridão passa a ser um casamento são, saudável, diante da minha atitude nesses ensinamentos que são apresentados no contexto literário. Vocês estão vendo como que é importante você olhar o contexto dos textos? Se eu pegar esse versículo isolado e quiser interpretar ele é muito difícil. Mas se eu olhar de onde ele veio, poxa, Jesus está dizendo que se eu for humilde, que se eu for manso, que se eu tiver amor pela justiça, eu vou ter a capacidade de conservar a geografia que eu estou inserido. Então, se eu fizer esse tipo de coisa dentro do meu casamento, e o meu casamento hoje está apodrecendo, o meu casamento vai voltar a ser saudável. Isso é ser sal da terra. Ser luz do mundo. O mesmo argumento. O que é a luz? A luz é a ausência de escuridão. Aliás, a escuridão é a ausência de luz, perdão. O que é a escuridão? É a ausência de luz. Então ele está me dizendo, se você tiver essas atitudes, você vai levar luz para um lugar onde está escuro. O mundo, irmãos, está escuro. O mundo está vivendo em trevas. E eu e você, né, não é porque nós nascemos e que nós aceitamos a Jesus que nós somos a luz do mundo. É isso que a Bíblia está nos dizendo. Isso é a importância do contexto. O que ele está dizendo é o seguinte, não é porque você é filho de crente que você é luz do mundo. Não é porque você usa terno e gravata que você é a luz do mundo. Não é porque você tem uma carteirinha de membro da igreja que você é a luz do mundo. Não é porque um dia você aceitou a Jesus que você é a luz do mundo. Você é a luz do mundo ao passo que você pratique as condutas que estão elencadas do versículo 1 ao versículo 12. Você é a luz do mundo quando você é humilde de espírito, quando você chora com os que choram, quando você consola os que estão sentindo dor. Você é a luz do mundo quando você tem fome e sede de justiça em um mundo extremamente corrompido. Você é a luz do mundo quando você tem misericórdia pelo próximo, quando o mundo não tem misericórdia. Você é a luz do mundo quando você é limpo de coração, quando o coração das pessoas do mundo está podre, só pensa a maldade. Você é a luz do mundo, irmão, no versículo 9, quando você é pacificador, que você pacifica conflitos, enquanto as pessoas estão batendo palma para as guerras, estão mais querendo que o circo pegue fogo, como diz aí o ditado popular. Então, o contexto anterior te apresenta atitudes que te levam a ser luz do mundo. Porque você pode olhar para o versículo 14 e dizer assim, vós sois luz do mundo. E eu tomar posse dessa verdade e dizer o seguinte, eu vou ficar sentado aqui no meu escritório, sem fazer nada para ninguém, sem observar nada que Jesus manda, porque ele disse que eu sou luz do mundo, então eu sou luz do mundo, pronto e acabou. Não, você está interpretando errado o versículo. Você está tirando o versículo do contexto e você não está extraindo do versículo tudo o que o versículo pode te ensinar. O versículo, quando diz que você é a luz do mundo, ele não está te colocando em uma condição, ele está te incentivando a uma atitude. Ele está querendo que você leia os versículos anteriores e pratique aquilo que os versículos anteriores estão dizendo. Ele não está simplesmente declarando que você tem um status de ser luz.
Ele quer que você haja como luz. E o que é agir como luz? É agir como o contexto literário está nos ensinando a agir. Tá bom? Ficou claro essa explicação? Contexto histórico, literário. Primeiro observar o contexto, olhar para a história dessa passagem, ver como que se comportava lá, tá? Como que era a atitude histórica e cultural desse povo, o que eles comiam, como que eles se vestiam, por onde eles andavam, como eram as cidades, como eram as construções daquele tempo. E aí, irmãos, muitas vezes você vai precisar de um auxílio, tá? Muitas vezes você vai precisar disso aqui, ó. Ó, isso aqui é uma ferramenta importantíssima para isso. Algumas bíblias de estudo têm muita informação, mas, por exemplo, ó, isso aqui, ó, é um comentário histórico-cultural da Bíblia. Aqui não tem explicação de texto, de palavra grega, nada disso. Aqui só tem explicação cultural. Aqui você pega esse versículo 13 e vê por que o sal era usado para conservar, tá? Então é importante você ter esse panorama de cultural das coisas. Vamos para outro exemplo? Para ver se a gente consegue fazer outra análise de outro versículo? Uma análise histórica, cultural? Samuel está colocando aí, Maria, amém, glória a Deus, obrigado, Maria. Não ter estado de luz, mas agir como luz. Ensinamento gravado. Amém, Samuel, é isso. Se você olhar o contexto, você consegue extrair o máximo do texto. Aliás, nós nunca vamos extrair o máximo de um texto, porque esses textos, irmãos, eles são ilimitados. Mas nós vamos conseguir extrair muita riqueza se a gente olhar esses contextos. Vamos para outro exemplo? Vamos lá em 1 Pedro. Primeira Epístola de Pedro. Hoje a nossa aula está muito voltada para a hermenêutica, para a interpretação bíblica. Como interpretar a Bíblia da melhor forma, tá? Respeitem os gêneros literários, respeitem o contexto do texto, de onde o texto está vindo, para onde ele vai. Leia o capítulo anterior, o capítulo posterior. Leia com atenção o capítulo anterior, o capítulo posterior. Entender o contexto histórico. Por que as pessoas andavam dessa forma? Por que elas falavam dessa forma? Por que elas se vestiam dessa forma? Isso vai nos apresentar. Primeira Epístola de Pedro, versículo 13. Versículo 13. Do versículo 3 até o versículo 13, o apóstolo Pedro vem nos trazendo uma retórica a respeito da esperança da salvação. Que nós temos uma esperança. Que nós temos, por mais que hoje nós vivamos de forma difícil, que os dias não estejam sendo fáceis, nós temos motivos para acreditar que algo melhor está nos preservado, que é a nossa salvação, que é a vida eterna. O contexto literário desse texto é mais ou menos isso. Ele vem do versículo 3 ao versículo 12, falando sobre esperança da salvação. Tá? No versículo 13, ele diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça, que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Olhando para o contexto literário, o apóstolo vem falando sobre esperança na salvação. E agora ele está dizendo assim: guardem isso na sua mente. Sede sóbrios e esperar inteiramente na graça. Vamos analisar esse versículo? O contexto literário nós já vimos. Ele está vindo falando de salvação, então ele está falando dentro de um contexto de uma mensagem de salvação, tá? Versículo 13. Cingindo os lombos do vosso entendimento. O que é cingir os lombos? Se eu não entender isso, eu não souber o que é isso, eu não vou conseguir entender legal esse texto. O que é cingir os lombos? O judeu, ele usava umas túnicas, que era uma roupa bem grande, bem comprida, como se fosse um vestido, tá? Quando esse judeu ia trabalhar, ele pegava esse vestido, que era grande, comprido, ia até o chão quase, suspendia um pouco, meio que na altura dos seus joelhos, e prendia essa roupa dentro do cinto dele.
para ele ter mais agilidade no trabalho, porque aquela roupa muito comprida iria atrapalhar ele. Isso é cingir o lombo. Pedro está dizendo, se vocês têm esperança de uma salvação, vocês precisam estar espertos, vocês precisam estar vigilantes, vocês precisam estar prontos para trabalhar 24 horas por dia. Vocês não podem estar hoje vestido de uma forma, vestido no sentido assim de pensamento, de alguém que está em casa, descansando, relaxado, sem saber de onde o vento vem, para onde o vento vai. Não! Pedro está dizendo, cingi os vossos lombos, usando o exemplo da roupa do judeu antigo, para dizer para mim e para você, fica ligado 24 horas por dia. Porque você tem esperança de salvação, você precisa ficar ligado. Aí ele usa outro exemplo, sede sóbrio. O que é ser sóbrio? É o oposto a estar embriagado. Uma pessoa bêbada não tem capacidade de discernimento nenhum. Você chega para uma pessoa bêbada e diz assim, rapaz, vamos agora lá em São Paulo comigo. Ele entra no carro e vai, irmão. Ele está bêbado. Ele não tem a faculdade intelectual de raciocínio dele preservada. E Pedro está dizendo, não sejam bêbados, sejam sóbrios. Pensem na esperança de salvação que eu estou dizendo no contexto literário. Raciocinem sobre essa maravilha que é a salvação e não cometam loucuras com a salvação de vocês. Primeiro, estejam preparados, cinjam os vossos lombos e reflitam sobre isso. Não sejam bêbados, sejam sóbrios quanto à questão da salvação. E assim, olha só, depois da vírgula, esperai inteiramente na graça. Porque ninguém que está cingido os lombos, ou seja, preparado 24 horas, e que está sóbrio, tem capacidade de esperar inteiramente na graça. Porque nós nunca vamos acreditar, irmãos, se nós não estivermos sóbrios e não estivermos firmados nessa mensagem, que Jesus voltará e nos levará. Que a nossa vida não vai acabar nesse tempo. Que a nossa vida não vai acabar na cova de um cemitério. Que nós vamos sim morar na Nova Jerusalém. Que nós vamos encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só estando sóbrios, nós podemos esperar inteiramente na graça que vos nos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Estão vendo, irmãos? Como que o contexto literário, ou seja, o que o texto estava dizendo antes e depois, contribui. O contexto histórico, a questão da roupa, a questão da bebedeira, da embriaguez, também contribui para a gente poder extrair o melhor desse texto. Aí eu leio para isso e eu vejo. Pedro está me exortando a ter uma conduta para preservar a minha salvação. Para preservar a minha salvação. Entenderam? Diga aí se tem alguma dúvida nesse outro exemplo, se está tudo certo. Deixa eu ver aqui os comentários. Samuel já li, da Lohane. Pastor, quando a pessoa não tem acesso ao contexto do versículo, existe outra forma de interpretar certo o versículo? Lohane, o contexto literário, todos nós temos acesso, tá? Alguns textos têm um contexto literário muito limitado. Por exemplo, provérbio. Os provérbios são na verdade, observações, né, que Salomão faz da vida e que muitas vezes não tem um contexto literário. Ele mistura, às vezes, um tema com o outro. Por exemplo, um salmo. Um salmo não necessariamente segue uma ordem literária de contexto. Alguns salmos estão isolados ali, né? Então a gente não tem muito contexto literário para trabalhar. E o contexto histórico, muitas vezes, também é difícil. A arqueologia e a historicidade têm contribuído muito para isso. Hoje nós temos muita informação e de fácil acesso que nós não tínhamos antes. Hoje, por exemplo, com 20 reais, irmãos, vou dar um exemplo aqui. Com 20 reais, 30 reais, que é um lanche, que é um hambúrguer, você compra um livro assim, ó. Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos. Aqui é história pura. Né? Você vai ter informações extremamente históricas a respeito da Bíblia, que vai contribuir. Então hoje está muito mais fácil do que há anos, quando nós não tínhamos material, nós não tínhamos traduções para o português. Mas ainda assim existem muitos contextos que são difíceis. Na minha sugestão, e a minha dica alguns textos, irmãos, nós não vamos conseguir tirar tudo dele.
e aí a gente tem que aceitar a nossa incapacidade intelectual. Eu penso assim. A nossa mente é limitada, a palavra é santa, inerrante, perdão. Deus é santo, maravilhoso. Nós nunca vamos alcançar a totalidade de Deus. Então, para alguns textos, nós temos que reconhecer a nossa incapacidade intelectual. Para mim, um dos textos mais difíceis da Bíblia é Hebreus capítulo 6, versículo de 4 a 6. Quando diz lá que aquele que experimentou a boa obra, o Espírito, a palavra, é impossível se arrepender. O texto literalmente está dizendo que se um irmão se desviar e se apostatar, ele não tem como se arrepender de novo. É isso que o texto está dizendo literalmente. Mas eu já vi pessoas que se desviaram e que depois voltaram para Jesus. Nós temos naquele texto, Lohane, pelo menos 5 correntes de interpretação. E todas as 5 são relevantes. Todas as 5 têm fundamento. E aí eu vou dizer assim, não, a minha está certa e a sua está errada. Eu tenho certeza absoluta que a minha está certa e todo mundo está errado. Eu acho isso muito complicado. Então, para essas passagens, Lohane, que nós não temos como avançar mais, eu penso o seguinte, é pedir iluminação do Espírito Santo, o convencimento do Espírito Santo, que é ele que nos convence, tá bom? E se o Espírito Santo não nos convencer, nós vamos brigar com o texto a vida toda. Existem teólogos com 60, 70, 80 anos brigando com o texto bíblico a vida toda para tentar entender. E talvez vão morrer sem entender completamente o texto. Tá bom? O nosso trabalho é estudar, é pesquisar e nos esforçar para interpretar o texto corretamente. Usando essas técnicas. Tá? Respeitando o contexto, respeitando o gênero literário, respeitando o contexto histórico. Tá bom? Fazer tudo o que a gente possa fazer com diligência. Ninguém vai poder, irmãos, se valer do argumento de que eu não sabia, eu interpretei errado. Igual aquele pastor, pega a mulher e adultera com ela. Irmãos, aquilo é um escárnio com a palavra. Ninguém vai poder se usar desse argumento. Nós temos que fazer o nosso melhor. Mas agora, naqueles textos que a gente não tem o que fazer, irmãos, aí é só o Espírito Santo reconhecer a nossa incapacidade e pedir ao Espírito Santo. Deixa eu ver aqui mais comentário. Excelente explicação. Obrigado, irmãos, pelo carinho, tá bom? Obrigado pelo carinho. Bom, eu vou encerrar por aqui. Na próxima aula nós vamos analisar a formação do cânon, por que os 66 livros nós temos a segurança de que é a Bíblia Sagrada e que é a Palavra de Deus, por que outros livros deuterocanônicos, que são chamados de apócrifos, não fazem parte desse compêndio de 66 livros. E vamos falar sobre traduções da Bíblia. Vamos falar sobre as traduções em português que nós temos e responder a pergunta, qual é a melhor tradução bíblica? A pergunta que todo mundo quer saber, todo mundo pergunta, todo mundo perturba, todo mundo quer saber. E é o sonho de todo mundo querer saber qual a Bíblia eu devo ter, qual a Bíblia eu devo comprar, qual é a melhor tradução da Bíblia. Nós vamos responder essa pergunta na próxima aula. Tá bom? Eu vou abrir aqui agora então para perguntas e respostas durante 2 minutos para nós orarmos e encerrarmos a nossa aula. Eu espero que você tenha sido abençoado, eu espero que você tenha misericórdia comigo nas minhas limitações e que dentro delas você possa ter encontrado algum tipo de alimento nessa manhã e de conhecimento, de aprendizado, tá bom? Lembrando que hoje nós analisamos um por um as divisões da Bíblia dentro dos seus gêneros literários, né? Históricos, poéticos, proféticos. Falamos sobre alguns cuidados que nós temos que ter dentro de cada um desses gêneros. Nós falamos sobre a técnica histórico-gramatical, histórica-literária de interpretação, que a partir de hoje você vai começar a exercitar isso na sua casa. Quando você olhar um texto, você vai olhar de onde ele vem, para onde ele vai, ler com calma, capítulo anterior, capítulo posterior, tentar buscar informações a respeito da história daquele local. Não é vergonha nenhuma perguntar. Irmãos, de vez em quando eu ligo para o pastor Bonfim. Ele me deu liberdade, ele é meu professor no seminário, e ele me deu liberdade. De vez em quando eu ligo para ele. Eu falo assim, pastor, vem cá, me dá uma informação sobre esse texto aqui. Me ajuda com isso aqui, porque eu estou com dificuldade, eu já li, já pesquisei, mas eu não estou convencido ainda. Me ajuda com esse texto. Então não é vergonha, irmãos. Você sentar com o pastor Leonardo e falar assim, pastor, me ajuda com esse versículo. Estou brigando com esse versículo, pastor, me ajuda com ele. Não tem problema.
tá? Então, buscar o histórico, buscar a história, a cultura, buscar por que esses homens se comportavam dessa forma, dentro do contexto literário, para tentar extrair o melhor sentido do texto. Eu espero que você faça esse exercício em casa, tá bom? E aí, a partir daí, você pode começar a anotar as lições que você aprendeu. Por exemplo, lá no Sal da Terra, Mateus capítulo 5, versículo 13, sou o sal da terra. O que eu aprendi? Que eu tenho que ser humilde, que eu tenho que amar a justiça, que eu tenho que ter ações que me façam merecer o título de ser o sal da terra. E não somente ser o sal da terra porque eu acho que eu sou, tá? Então, eu espero que você faça esse exercício a partir de hoje. A partir de hoje, você faça esse exercício na sua casa, de interpretação histórica, literária do texto bíblico. Tá bom? Se nós não temos dúvidas, então, nós vamos orar. Glória a Deus, excelente aula. Obrigado, pastor Leonardo. Obrigado aí pela confiança, pelo carinho. Jonathan, é uma boa ideia quando estiver estudando uma passagem, ler mais de uma versão da Bíblia? Sim. Eu vou falar sobre isso quando eu falar de tradução da Bíblia, Jonathan. Mas é muito interessante quando você pega uma palavra que essa decisão não é tão simples, tá? Mas quando assim, eu também não acho válido buscar traduções da Bíblia para tentar extrair do texto aquilo que a gente quer. Por exemplo, se uma tradução fala assim, seja forte, e outra tradução fala seja corajoso, eu não acho interessante eu olhei, seja forte, poxa, mas eu sou fraco, eu sou fraco na minha fé, eu sou fraco para resistir ao pecado. Aí eu vou para outra tradução, seja corajoso. Ah não, corajoso eu sou. Eu sou fraco para resistir, mas coragem para resistir eu tenho. Ou seja, eu peco, mas eu tenho coragem. Então fugir para outra tradução, Jonathan, tem que tomar cuidado. Eu também não acho válido você ir para outra tradução para fugir de um texto. Mas para complementar, sim. Pegar 3, 4 traduções e tentar entender aquilo ali junto, muito bom, muito bacana. Obrigado pelo seu complemento aí, foi muito interessante. Também é importante. Isso está dentro do contexto literário. Assim como eu tenho que ler os capítulos anteriores e posteriores, eu também posso, até devo, ler outras versões da Bíblia para poder entender também esse texto. Tá? É óbvio, irmãos, que a gente está falando aqui de quando você for estudar um texto, quando você for pegar, poxa, eu estou lendo Mateus em casa, eu estou estudando Mateus, então eu tenho que ter essa preocupação. Agora, poxa, eu estou lendo a Bíblia toda, eu não tenho como ficar lendo todas as versões da Bíblia, senão eu não vou terminar de ler a Bíblia nunca, tá? É óbvio que eu estou falando aqui de uma leitura sistematizada e cuidadosa de um trecho da Bíblia, e não de uma leitura da Bíblia toda, porque senão você não vai conseguir concluir a sua leitura. Aliás, eu quero aqui exortar a igreja, porque eu tenho liberdade para isso. Eu não tenho visto os irmãos me darem retorno do propósito de leitura bíblica e do propósito de leitura do livro que foi estabelecido para esse ano. Irmãos, eu falo isso com amor e com carinho com a igreja. Ninguém tem desculpa de dizer que não pôde ler o livro nesse tempo. Porque o que mais nós tivemos dentro desse quadro que nós vivemos no Brasil foi tempo. Então dizer que nós não lemos a Bíblia, que nós não lemos o livro, porque não deu, porque não teve tempo, infelizmente, eu tenho dificuldade com essa desculpa, tá bom? Eu estou dizendo isso com amor, não estou falando para entristecer ninguém, estou dizendo porque eu amo a igreja e eu sei o quanto isso é bom e o quanto isso vai ajudar os irmãos. Então, se você ainda está parado nesse propósito, irmãos, hoje é o dia de você se levantar e correr atrás do tempo perdido e ler o Novo Testamento e um livro inteiro até o final do ano, para no final do ano você poder dizer, poxa vida, eu venci esse propósito e venci para a glória de Jesus. Tá bom? Vamos orar então, irmãos. Senhor Santo, obrigado, Deus. Obrigado por esse tempo junto com meus irmãos. Que o Teu Espírito Santo continue iluminando, Deus, e complemente aquilo que nós não conseguimos aqui. Ensine, Senhor, a Tua igreja, mas principalmente desperte a Tua igreja para a necessidade, para o amor, para a Tua Escritura. Que essas técnicas, Senhor, que conversamos hoje, essas divisões, possam causar
aguçar a nossa vontade de ler a Bíblia, de estudar e de entender o texto bíblico. Essa é a nossa oração. Que o Senhor nos dê ainda um dia abençoado, um almoço abençoado, que o Senhor nos dê qualidade nesse tempo, que o Senhor cure aqueles que estão doentes, abençoe a família de cada um dos meus irmãos, cuide da igreja, cuide, Senhor, de todos, Pai. Em nome de Jesus, a igreja de Anchieta, o pastor Cláudio, a família, toda a igreja, o pastor Sérgio, todos os pastores, Senhor, do nosso distrito, que em nome de Jesus o Senhor visite com o Espírito Santo, guarde, cuide. É o que nós pedimos, Deus. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Te pedimos também já pelo culto da noite, que o Senhor guarde a nossa igreja, que não permita, Deus, nenhum tipo de vírus, nem nada aconteça, que o teu Espírito Santo fale ao coração da igreja, que seja uma noite de conversão, uma noite de avivamento da tua obra. É o que nós te pedimos, Senhor, e pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, Deus abençoe a todos. Paz.